Oi pessoal, esse vídeo é para a gente comentar e corrigir as questões da atividade que eu passei para vocês, tópico de matemática, certo? Foi umas questõezinhas simples, né, fácil, só para calcular área, né, diâmetro, essas coisas. Bom, olha só, na primeira questão nós temos lá três figuras, né, onde nós temos um círculo nos quadrados, e lá pede o seguinte. Então você tem lá, utilizando a unidade destacada no canto superior, indique um valor aproximado para a área de cada figura colorida. Bom, aí bastava simplesmente a gente utilizar esse quadradinho lá no canto lá como, né, unidade de medida. Então a gente nem precisava fazer cálculo, né, mas já que muitos entregaram a atividade fazendo os cálculos, então vamos tá? Então olha só, no primeiro exercício aí, certo? Primeiro exercício, a primeira figura aí, nós temos lá o círculo está, né, dentro de 4 quadradinhos daquele ali, certo? Então se fosse para fazer sem usar os cálculos nenhum, bastaria ali, ó, eu tenho 4 quadradinhos ali, o círculo não está preenchendo totalmente, mas ele está preenchendo mais, né, da metade de um. Então nós teríamos ali, no caso ali fosse resolver só olhando, eu teria ali 4 quadradinhos, o que sobra na parte de cima dá metade de um, e na parte de baixo também dá metade de um. Então, ou seja, juntando metade de um mais metade de outro, no espaço vazio, vai dar 1. Então se eu tenho 4 quadradinhos menos 1, então, no caso aí, a área aproximadamente seria de 3. Mas vamos lá, tá? A área do círculo é, né, o raio ao quadrado vezes π, que esse π equivale a 3,14, né? Então ficaria assim, ó. R ao quadrado, né, vezes 3,14. Vamos lá, para a primeira figura. Ficaria assim, certo? A área do círculo seria igual. Como nós temos ali, no caso ali, a medida 1 a unidade, então nós temos ali, ó, dá 2 quadrinhos, e o raio é a metade de 1, né? Então ali seria 1, né, ao quadrado vezes 3,14. Ou seja, né, nesse caso aí a área do círculo seria 1 ao quadrado dá 1 vezes 3,14, então daria 3,14, certo? Na segunda figura, se a gente prestar atenção, nós temos ali, ó, o círculo, ele está tomando ali, ó, se a gente olhar, de uma ponta do círculo a 8, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Esses 6 quadradinhos, tá? Esses 6 quadradinhos equivale ao diâmetro, certo? Da segunda figura. Então, o raio dele seria, igual a 3 quadradinhos. 3 quadradinhos. Então, nós teríamos aqui, no caso aí da segunda figura, nós teríamos a área do círculo é igual a 3 ao quadrado vezes 3,14. Certo? Então, no caso aí, a área do círculo ficaria 3 ao quadrado dá 9, né? 9 vezes 3,14, né,
vai dar, certo? Nesse caso aqui, ó, a área do círculo seria igual a, daria aí, deixa eu ver minha calculadora aqui, meu Deus, deixa eu ver onde foi que eu calculei aí, 28, deixa eu calcular aqui, minha calculadora, vamos lá, 9 vezes 3,14 é igual 28,26. Ó, 28,26. Não vamos colocar centímetros quadrados aqui, porque a gente está contando como unidade aí os quadradinhos, né? Então fica só assim, 28,26. Então aqui nós temos 3,14, certo? E aqui nós temos 28,26, tá? Bom, terceira figura, né? Terceira figura, deixa eu apagar aqui. Terceira figura, olha só. Na terceira figura da questão 1, gente, vamos falar da questão 1. Terceira figura, nós temos a área do círculo. Então, olha só. Na terceira figura nós temos, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 quadradinho. Vê aqui. 18 quadradinho. Cadê, meu Deus? 18 quadradinho. 18. Então vai dar 9, né? Então vamos ver aqui. 18 quadradinho. Deixa eu contar aqui direitinho para 8 quadradinho. Então, 18 quadradinho. Eu contei lá 18 quadradinhos. Então lá, 18 quadradinhos, né? No caso aí é o diâmetro, que vai de uma ponta a outra da circunferência ali, tá? É o diâmetro. Isso significa que o raio vai dar 9 quadradinhos, certo? Então, 9 ao quadrado vezes 3,14. Então, nós vamos ter aí 9 ao quadrado dá 81. 81 vezes 3,14 vai ser igual, né? Então, aí nós vamos ter aqui, ó, a área do círculo da terceira figura vai ser igual a 254,34. Isso na calculadora. Tá aí. Certo? Mas olha só. Voltando lá na primeira figura. Como eu falei para vocês. Lá na primeira figurinha. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então o círculo faz bem aqui assim, ó. Olha só. Certo? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vendo? Ó. Certo? Aí eu vou ter aqui, ó. Cortou aqui. Eu vou ter aqui, olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui, ó, tá vendo? É a metade de 1. Metade de 1 com metade de 1. Aqui tem mais metade de 1, mais metade de 1. Aqui, então vai dar 1. Aliás, metade de meio aqui, ó. Aqui vai dar
0,5, 0,25 mais 0,25 vai dar 0,5. 0,25, 0,25 vai dar 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. Então eu tenho 4 menos 1, 3. Então eu poderia simplesmente aproximar isso aqui para 3. Seria a área nesse caso aí, certo? Mas vamos usar as fórmulazinhas, tá? Vamos então para a questão número 2. Questão número 2. Questão número 2 tem assim: um CD tem 12 centímetros de diâmetro. Então olha só, CD, né? Ele tem 12 centímetros de diâmetro. Certo? Então, nós sabemos que diâmetro, né, gente, é 2 vezes o raio. Então, se diâmetro é 2 vezes o raio, então aqui eu vou pegar para me saber o valor do raio aí. Eu vou pegar isso e dividir por 2. Então, o raio aí seria 6, certo? Então, como é para calcular a área, então seria aqui 6 centímetros. Como é para calcular a área aí, no caso do CD, a área do círculo. Então, seria o quê? Não é R ao quadrado vezes π. Então, ou seja, o π vale 3,14. Então, nós teríamos aí, ó, a área do círculo é igual 6 ao quadrado vezes 3,14. Então, nesse caso aí, a área do círculo seria 6 vezes 6, 36, né? Vezes 0,14. Então, nós teríamos aí a área do círculo e a 113,04 centímetros quadrados. Gente, como é a área, ó, não pode esquecer, é elevado ao quadrado, certo? Então aí nós temos a área desse, a área do círculo desse CD é de 113,04 centímetros quadrados, certo? Questão número 3. Utilizando a figura, faça as medições necessárias das moedas e complete a tabela. Então, nós temos as moedas, né? Tá pedindo aí o diâmetro, raio, perímetro e área. Então, é uma moeda de 25 centavos e uma moeda de 50 centavos. A moeda de 25 centavos é maior do que a moeda de 50 centavos. Então, você teria que pegar essa moeda e medir, né? Com a régua, com a fita métrica, qualquer meio aí de medida aí para você medir. Bom, o diâmetro, gente, você sabe que o diâmetro ele vai, né, de um ponto da circunferência ao outro, certo? Então, ou seja, o diâmetro é a largura aí da moeda no caso aí, certo? Medindo lá as nossas medidas, né, deu, no caso aí da moeda de 25, deu 2, né? Porque a gente usou só a fita, né? Então dá 2,5 centímetros, certo? E a centavo deu 2,3 centímetros. Bom, então olha só, simples, né? Se nós já temos o diâmetro, o raio, o que é o raio? O raio, né, é a metade, certo? Metade de 2,5, né? Então você pega 2,5 e divide, então vai dar 1,25 centímetro. 1,25, certo? Metade de 2,3 vai dar 1,15 mais ou menos. 1,15 centímetro, certo? E o raio é fácil. Perímetro. Então, olha só. Perímetro, gente, é o diâmetro multiplicado pelo π, tá? Perímetro, olha só. Perímetro, nós vamos fazer isso aqui, ó. É o diâmetro, né? Vezes 3,14
14, certo? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Para mim calcular o perímetro aí, vamos ver, lá em cima, né? Perímetro da primeira 2,5 vezes 3,14 é igual a 7,85. Então aqui o perímetro seria 7,85, tá? Centímetro. Que seria o que? Olha só, tá? 2,5. Então seria isso aqui, ó. 2,5 vezes 3,14. Então dá isso aqui em cima, certo? Dá isso aqui, ó. Certo? E aqui embaixo então vai ser o que? Vai ser 2,3 vezes 3,14, que vai dar quanto? Vamos ver aqui. 2,3 vezes 3,14. Opa, peraí. 2,3 vezes 3,14, que é igual, olha, vai dar 7 aproximadamente, né? 7,22 centímetros, certo? E a área vocês já sabem, né, gente? A área do círculo, né? Qual é a área do círculo? A área não é R ao quadrado vezes 3,14. Peraí. 3,14. Então, olha só. R. Então, aí nós temos aqui, ó, o raio aqui de 0,25 centavo é 1,25 vezes 3,14. Então, daria assim, ó, 1,25 vezes 3,14 é igual a 3,92. Ou, quer dizer, peraí, deixa eu fazer aqui, errado aqui. R ao quadrado, né? Primeiro 1,25 vezes 1,25 de novo, né? Porque R ao quadrado, então é 1,25 ao quadrado, que é igual a 1,56 vezes 3,14, que é igual a 4,90, certo? Aproximado aí, vamos arredondar para 91, porque deu 4,90625. Vou colocar aqui 4,91, ó, é a área, viu? Centímetros quadrados, certo? Então o que aconteceu ali, ó? 1,25, né? Vezes, de novo, 1,25, né? Vezes 3,14, que é igual a 4,91, tá? Então, esse aqui, ó. Esse aqui, tá? E aqui nós temos 1,15, então é a mesma coisa, ó. 1,15 vezes 1,15 vezes 3,14, que é igual. Então vamos ver aqui quanto é que dá. 1,15, né? Vezes 1,15 vezes 3,14, que é igual a 4,15. 4,15 centímetros quadrados, certo? Então é isso aí, tá? Essa seria as respostas da questão número 3. Questão número 4. Então nós temos lá esse desenho aqui, está pedindo, calcule a área do tampo de madeira da mesa representado na figura. Então olha só, aí nós temos uma figura oval aí, né? Mas aqui nós temos aqui, ó, tá? Um quadrado. Aqui nós temos um quadrado. Aqui, esse aqui, a área do quadrado é L ao quadrado, né? Então aqui a área do quadrado é L ao quadrado. Ou comprimento vezes largura, tanto faz. Então é 4 vezes 4. Que eu poderia calcular aqui essa área aí, ó. Já daria isso aqui, ó. 4 ao quadrado, que seria 16, certo?
esse pedacinho aqui já está calculado, é o que nós vamos somar com o resto, certo? Aí o que acontece? Nós temos aqui, ó, aqui a metade de 4, ou seja, é 2, né? Então seria o raio, no caso aí. O raio, né? Então a área circular, que é esse pedacinho que ficou aqui, ó. Esse pedacinho, mais esse pedacinho aqui, ó. Certo? Ele vai formar, no caso aí, um círculo. Então poderia ficar assim mais ou menos. Então, a área do círculo seria R ao quadrado vezes 3,14. Então aí nós teríamos, seria 2 centímetros aqui, ó, né, que é a metade de 3. Então nós temos aí 2 ao quadrado vezes 3,14. Então a área do círculo seria igual a 2 ao quadrado dá 4 vezes 3,14. Então nós temos aí a área do círculo aqui igual a, deixa eu calcular aqui, 4 vezes 3,14 igual 12,56, certo? 12. Então eu tenho aqui, ó, a área do quadrado mais a área do círculo é igual. Então a área do quadrado aí deu 16 mais 12,56 é igual a 28,56. Pronto. Questão 4 resolvida aí sem problema, certo? Tá, gente. Na próxima aula a gente vê mais alguma coisa.